Oi, eu sou a Maria e junto com a Olivia vamos apresentar o tema intoxicação por anestésico local. Como tratar? Os anestésicos locais, ao realizarem o bloqueio da condução nervosa, interferem na função de todos os órgãos no quais ocorre essa condução ou transmissão de impulsos nervosos. Assim sendo, exercem ação sobre o sistema nervoso central, gânglios autonômicos, função neuromuscular e em todos os tipos de fibras musculares. Mas os mesmos anestésicos locais podem causar intoxicação no sistema nervoso central e cardiovascular. A anestesia local determina a abolição de funções autonômicas e sensitivo-motoras, onde o comprometimento da condução em fibras periféricas obedece a determinada sequência, em que primeiramente se bloqueiam as autonômicas, depois as responsáveis pela sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, seguida pelas relacionadas à pressão e vibração, e por último, as proprioceptivas e motoras. Essa sequência depende do diâmetro, porção e da mielinização das fibras nervosas, e a sua recuperação das funções nervosas se dá pela ordem inversa. Deve-se sempre utilizar a menor dose e concentração possível para evitar os efeitos citotóxicos dos anestésicos locais, pois seus efeitos tóxicos geralmente decorrem de doses altas, absorção exagerada ou injeção acidental em vaso sanguíneo. No sistema nervoso central, a intoxicação quando atinge o cérebro pode produzir inquietação, visão embaçada e tremores, podendo evoluir para convulsões na medida que as concentrações aumentam. Com a progressão, altas doses podem provocar depressão do sistema nervoso central e insuficiência respiratória, levando à morte. É importante ressaltar que o primeiro sintoma, devido à supressão das vias inibitórias, são as queixas do tipo gosto metálico na boca. No sistema cardiovascular, onde são necessárias doses muito maiores para produzir toxicidade, de maneira geral, há uma inibição da condução dos nódulos sinoatrial e atrioventricular, prolongando o espaço PR e alargando o complexo QRS, além de haver bloqueios atrioventriculares de graus variados e arritmias, tanto bradiarritmias como taquiarritmias, tipo reentrada, com taquicardia ventricular ou fibrilação. Ou seja, os anestésicos locais alteram a excitabilidade elétrica, velocidade e força de contração do miocárdio. Quanto aos fatores de risco, os indivíduos nos extremos etários apresentam maior incidência de reações adversas envolvendo anestésicos. As funções de absorção, metabolismo e excreção podem estar imperfeitamente desenvolvidas em pessoas jovens e podem estar diminuídas em idosos. Assim, podendo aumentar o tempo de meia-vida dos anestésicos locais, elevando os níveis sanguíneos circulantes e aumentando o risco de superdosagem. As disfunções hepáticas e renal comprometem a capacidade do organismo de degradar e excretar o anestésico local, levando ao aumento do seu nível no sangue. Além disso, quanto maior o peso corporal de um paciente, maior será a dose de uma droga que pode ser tolerada antes que haja reações de superdosagem. Aqui tem um quadro listando os anestésicos locais mais utilizados no Brasil e as suas doses tóxicas. Vamos falar um pouco agora sobre o manejo dessas intoxicações. Inicialmente, é necessário interromper a administração da droga imediatamente e, em seguida, chame ajuda. É preciso manter a via aérea pérvia e, se necessário, estabelecer uma via aérea definitiva com intubação orotraqueal. E depois ofertar oxigênio a 100%, porque o oxigênio aumenta o limiar convulsivo e previne hipoxemia, melhorando o prognóstico do quadro. Uma hiperventilação pode ajudar em caso de acidose metabólica. Em seguida, deve-se colocar o paciente em decúbito dorsal horizontal ou leve Trendelenburg, para melhorar as perfusões cardíaca e cerebral. Depois, estabelecer um acesso venoso, de preferência calibroso. Em seguida, devemos seguir o algoritmo PCABD, no qual P representa paciente consciente, posicionado confortavelmente. C, circulação, verificando seu pulso. A, vias aéreas, extensão do pescoço e elevação do queixo. B, respiração, ver os movimentos do tórax e ouvir os sons respiratórios. E D, o tratamento definitivo. Deve-se manter monitorização adequada de oxigênio pela oximetria de pulso, ritmo e frequência cardíaca, com eletrografia contínua e pressão arterial. Depois, controlar as convulsões com benzodiazepínicos por via venosa, particularmente diazepam, de 5 a 10 mg, ou midazolam, a 5 a 15 mg. Deve-se lembrar sempre que esses medicamentos podem contribuir para que o paciente tenha parada respiratória. Assim, você deve estar preparado para ventilá-lo artificialmente. Após o fim da reação, certificar-se que o paciente será examinado por um médico ou por um membro da equipe hospitalar para determinar possíveis causas da reação. A avaliação deve incluir exames de sangue, provas de função hepática e renal. Não se deve deixar o paciente sair sozinho do consultório. Deve-se obter um acompanhante adulto e hospitalização, caso seja necessária. Por fim, determinar a causa da reação antes de prosseguir com o tratamento, que exige mais anestésicos locais. Em resumo, devemos interromper a droga, chamar ajuda, pagar um acesso venoso calibroso e manter a via aérea pérvia, com a IOT se necessário.
Devemos, em seguida, posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal ou Levi-Trendelenburg, controlar as convulsões e, em caso de parada cardiorrespiratória, iniciar o ACLS e, após isso, considerar a emulsão lipídica. Se o paciente estiver em bradicardia, abaixo de 40 batimentos por minuto indica necessidade de intervenção farmacológica. Devemos, então, utilizar primeiramente drogas anticolinérgicas, como a atropina ou o glicopirrolato, nas doses iniciais de 0,5 a 1 mg e 0,2 a 0,4 mg, respectivamente, para pacientes adultos. E se o paciente não responder, deve ser usada a epinefrina. Já se o paciente estiver em arritmias, o tratamento deve ser feito com amiodarona, ou cloreto de cálcio, ou sulfato de magnésio. A cardioversão ou desfibrilação pode ser necessária e deve-se estar preparado para realizá-la. É válido lembrar que o tratamento das arritmias induzidas por overdose de anestésicos locais é difícil, porque os anestésicos locais são também antiarrítmicos. Deve considerar o uso de emulsão lipídica. Uma das teorias que sustenta o seu uso afirma que ela pode restaurar a função dos miócitos pelo aumento do cálcio intracelular, pela ativação direta dos canais de cálcio, pelos ácidos graxos presentes em sua composição. E como é feito o seu uso? Devemos iniciar com 1,5 ml por quilo em bolos intravenoso, prosseguir com a infusão de 0,5 mg por quilo por minuto durante no mínimo 10 minutos até o retorno da função cardíaca. No caso de persistência da instabilidade vascular, repete-se o bolus e aumento da infusão para 0,5 ml por quilo por minuto. A administração de 10 ml por quilo por minuto por 30 minutos é o limite superior para a dosagem inicial. Diante do exposto, é imprescindível a realização de uma completa anamnese, incluindo o estudo dos fatores de risco de cada paciente, como os ligados à idade e às comorbidades, bem como o manejo adequado da técnica escolhida, com a finalidade de oferecer ao paciente mais conforto e menos riscos quanto ao uso dos anestésicos locais. Aqui foram as referências utilizadas nesse material.